Oi pessoal, tudo bem? Aqui é José Carvalho no nosso curso de inglês USA English Course. Então hoje eu vou ensinar para vocês, na verdade, vou dar dicas para vocês fazerem a prova de proficiência em mestrado e doutorado. Então tem algumas dicas que a gente pode dar para aquelas pessoas que têm apenas um mês para estudar para a prova de mestrado e doutorado. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação para vocês, algumas dicas para vocês, mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante para vocês se prepararem para a prova de mestrado e doutorado. E também serve para quem vai fazer concurso, porque é a mesma coisa, tradução de texto, interpretação de texto. Certo? Então serve para quem vai fazer qualquer tipo de concurso onde tenha uma prova de língua inglesa, porque toda prova é a mesma coisa, tradução de texto e interpretação do texto para responder as perguntas. Então vamos começar. Dicas para a prova de mestrado e doutorado. As dicas são as mesmas, tanto faz mestrado como doutorado. Primeiro, traduza o primeiro parágrafo e o último. São 3 parágrafos, geralmente, ou 4, no máximo 4. Mas o importante é traduzir o primeiro e o último. Então, a primeira coisa a fazer é traduzir o primeiro parágrafo. Porque o primeiro parágrafo é o resumo de tudo. O primeiro parágrafo é o resumo de todo o texto, é o mais importante. E depois traduz o último, que é a conclusão. Aqui. Traduza o primeiro parágrafo, resumo, e o último parágrafo, que é a conclusão. A conclusão. Então, essa é a primeira dica. Os 2 parágrafos que ficam no meio, deixe para traduzir depois. Aí você, traduzindo o primeiro e o último, já dá para responder 70% ou 80% das perguntas. Então, aqueles 20% ou 30% que faltarem, aí não precisa traduzir os 2 parágrafos. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão na linha. Se aparecer assim, na linha tal... Por exemplo, na linha 20 aparece a palavra, aí diz a palavra lá em negrito, né? Fica em negrito. Aparece a palavra tal, em negrito. Essa palavra significa o quê? Vocês vão até o dicionário, porque quem faz prova de mestrado escrito, né? Se for a prova escrita de mestrado, né? Como aqui na Universidade Federal de Sergipe, onde eu moro, né? Eu moro em Aracaju. Então, aqui na Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, o aluno pode usar 2 dicionários, pode levar até 2 dicionários. Eu até vou passar para vocês aqui qual é o melhor dicionário de inglês para fazer essa prova de mestrado e doutorado. Daqui a pouco eu passo. Então, já que pode levar até 2 dicionários, no segundo e nos parágrafos que ficam no meio, vocês vão respondendo as perguntas quando aparecer na linha tal, a palavra tal significa o quê? Aí vocês vão naquela linha e procura lá, entendeu? Agora, se tiver uma pergunta que seja de interpretação ali no meio, aí vocês vão lá e tentam traduzir. Mas geralmente eles dizem na linha tal, do parágrafo tal, aí já fica mais fácil para vocês irem lá e procurar. Mas o importante para começar a prova é traduzir o primeiro e o último parágrafo. Já adianta bastante, já ganha muito tempo para responder e tirar 7, sem precisar traduzir os 2 do meio. Agora, depois que vocês responderem todas as perguntas só com o primeiro e o último parágrafo, aí sim, aí é que vocês vão se preocupar para traduzir o parágrafo que fica no meio. Mas só depois, no final, certo? Deixa para o final isso aí.
Então essa é a primeira dica. Segunda dica: nas respostas exclua as que têm palavras que generalizam. Então, nas respostas, quando for responder, exclua as que têm palavras que generalizam. Isso aqui é uma dica muito importante. Geralmente, nas respostas, vocês vão excluir aquelas respostas que tem assim: todos os médicos podem ter certeza que é falso. Quando aparecer uma palavra que generaliza, por exemplo, todos os médicos acham que é falso. Isso não existe, né? Então, ou então quando tiver nenhum médico, o contrário, nenhum médico acha que, também pode excluir. Então, se aparecer todos os médicos ou nenhum médico, tudo que generaliza, ninguém, todos, sempre, a palavra sempre geralmente é falso. Nunca, quando aparecer a palavra nunca, geralmente é falso, desculpe. Por que é falso? Porque dificilmente vai existir um consenso entre todos os médicos ou todos os cientistas, todos os políticos, todos os veterinários. Isso não existe. Não existe um consenso entre a opinião de todo mundo, né? Dificilmente vai acontecer isso, né? Então, quando aparecer todos os engenheiros acham que é falso, porque em todo texto vai aparecer mais de uma opinião. Vai aparecer a opinião de uma pessoa, depois vai aparecer a opinião de outra, né? Então, sempre, em cada texto, sempre vão aparecer várias opiniões, ou duas, ou três, ou quatro opiniões. Geralmente aparece a opinião de uma pessoa especialista, né, naquele assunto, depois outra pessoa especialista naquele assunto já pensa diferente daquela pessoa. Então, sempre aparecem ideias, pensamentos diferentes. Então, dificilmente vai acontecer de todo mundo pensar da mesma forma. Então, quando aparecer todos os engenheiros, ou então nenhum médico, ou então sempre, ou então nunca, ou então ninguém, ou então todo mundo. Então, toda palavra que generaliza todos, ninguém, nenhum, né? Então, aí essa resposta tem aí 90% para ser falsa. Isso é uma dica, viu? Mas lembre-se de que toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Então, é bom observar também, certo? Toda regra tem exceção, mas em 90% dos casos onde essas palavras que generalizam aparecem são falsas. Agora, como eu estou dizendo, pode haver uma exceção. De vez em quando aparece uma exceção, então tem que ter um certo cuidado também. Exemplo: sempre, nunca, todos, ninguém. Então são palavras que generalizam, né? Sempre, nunca, todos, ninguém. São palavras que generalizam, então geralmente é falso. Terceira dica: adjetivo antes do substantivo. Quando for traduzir um texto, não pode esquecer que em inglês é o contrário de português. Os adjetivos vêm antes do substantivo. Os adjetivos precedem o substantivo. Então, tem uma frase enorme. A gente traduz de trás para frente, porque o substantivo está lá no final. E tudo que qualifica, tudo que está qualificando aquele substantivo, vem antes. Então, em inglês, em português, eu falo assim, eu coloquei aqui um exemplo parecido com esse. Eu vi uma mulher substantivo, vem logo no início em português. Eu vi uma mulher muito alta, bonita, na praia. Eu vi uma mulher muito alta e bonita na praia.
Só que em inglês vai ficar assim. Em inglês vai ficar assim. Eu vi uma muito alta e bonita mulher. Então, em inglês vai ficar nessa ordem. Eu vi uma. Aí depois desse uma, que é a letra A, que é o artigo, né? É o artigo A, né? Que significa uma. Ou então and também, que significa uma. Então, depois desse A ou do and, geralmente é o A, que é mais usado. Que é o artigo indefinido, significa uma. Então, depois desse artigo aí, a letra A, que é o artigo indefinido, uma. Aí vocês vão traduzir de trás para frente. Ou seja, em inglês vai ficar assim, eu vi uma, aí vai ficar, eu vi uma bonita e alta mulher. Mulher vai ficar lá no final, que é o substantivo. Então, depois do artigo, vocês traduzem de trás para frente. Eu botei um exemplo aqui. I saw a very tall, beautiful and wonderful woman. I saw a very tall, beautiful and wonderful woman. Então, vamos traduzir. Eu vi uma. Então, depois desse artigo aqui, uma. Então, depois do artigo, a gente traduz a última palavra aqui. Então, depois desse artigo, a gente vem para a última palavra, que é woman, mulher, que é o substantivo, fica no final em inglês. Então, eu vi uma mulher, aí volta para cá. Aí volta para cá. Eu vi uma, aí a última palavra, que é o substantivo, mulher, que é substantivo, mulher, aí volta para cá. Muito alta, bonita e maravilhosa. Então, são 3 adjetivos qualificando a mulher. A mulher que está sendo qualificada fica no final. E o que está qualificando vem antes. Então, eu vi uma mulher muito alta, bonita e maravilhosa. É outra dica para traduzir, na hora de traduzir. Vai acontecer o tempo todo de frases que vocês vão traduzir de trás para frente. Porque o substantivo está lá no final e tudo que está qualificando vem antes. Quarta dica. Frases com hífen. Toda frase que tiver hífen, geralmente são 2. Geralmente são 2 hífens que tem numa frase. Também traduz de trás para frente. Nunca esqueça, frase com hífen traduz de trás para frente também, todas. Eu botei um exemplo aqui. A four-door automobile. A four-door automobile. Vamos traduzir de trás para frente. Primeiro traduz, como sempre, o artigo, né? Esse A, né? Esse A aqui, que também pode pronunciar a gente pode pronunciar um A parecido com o nosso, um A fechado, ou então né? Existem essas 2 pronúncias, mas a questão aqui não é a pronúncia, né? Eu estou ensinando gramática, né? Então, a four-door automobile. Aqui tem 2 hífens, olha, tá vendo? 2 hífens, um hífen aqui, um hífen aqui. Eu vou colocar a câmera aqui para pegar mais embaixo. Bom, então tem um hífen aqui e um hífen aqui. Então, quando tem esses 2 hífens, traduz de trás para frente. Primeiro vamos traduzir o A, né? O A que significa um ou uma, né? Que é o artigo indefinido. Vamos lá. Aí a gente vai para a última palavra. Porque a última palavra é um substantivo. Substantivo. Substantivo, a última palavra. Então ficou desculpe. Aí vem para a última palavra. Automóvel. Um automóvel de 4 portas. Um automóvel de 4 portas. Então, toda vez que tiver hífen, traduz de trás para frente. Primeiro, traduz esse A, que é né? Aí vem para a última palavra, que é o substantivo, que fica no final. Automóvel. Aí volta. 4 portas. Por quê? 4 portas está qualificando o automóvel. Porque ele podia ter 2 portas só.
Ele poderia ter 2 portas. Se ele tem 4, está qualificando o automóvel. Então, tudo que qualifica vem antes, em inglês, né? Então, um automóvel de 4 portas. Outra coisa, por que portas aqui está no plural e não tem o S? Nessa frase, portas está no plural. Um automóvel de 4 portas. Em português, portas está no plural. E por que em inglês eu não posso colocar o S? Porque em inglês não podemos acrescentar o S no adjetivo. Nunca esqueçam disso. Em inglês, o adjetivo não recebe o S. O substantivo sim. O substantivo recebe o S, vai para o plural. O adjetivo não vai para o plural. Nenhum adjetivo em inglês vai para o plural. É impossível, não pode. Então, como 4 portas está funcionando como adjetivo, porque está qualificando o carro, o automóvel, tudo que qualifica é adjetivo. Então, não pode receber o S. Por isso que portas não tem o S aqui, porque está com função de adjetivo. Quinto, para essa primeira parte, né? Deixa eu ver aqui, Pronto, aqui. Então, vamos lá. Quinta dica, verbos frasais. Verbos frasais. Em todo o texto aparece um monte de verbos frasais, vários verbos frasais. Bom, alguns vocês conhecem, que são, como esse aqui primeiro. Get up. Get up é levantar, né? Get up, todo mundo conhece, é o verbo levantar. Get up, get up. O verbo frasal é formado por 2 palavras, 2. Get up, get up. É formado por um verbo e uma preposição. Então, todo verbo frasal é formado por um verbo seguido de uma preposição. É um verbo com 2 palavras, verbo e preposição. Então, get up é um verbo frasal, significa levantar. Eu botei outro aqui, take over, take over, take over. Significa assumir, assumir o controle de alguma coisa, take over. E esse get over, é outro verbo frasal, significa recuperar. Se vocês não souberem, vocês vão procurar no dicionário. Como é que vocês vão procurar no dicionário? Vou ensinar. Tem que ser um dicionário muito bom, que depois, daqui a pouco, eu vou dar uma dica para vocês qual é o melhor dicionário. Encontra na internet, no Amazon, no Mercado Livre, bem baratinho. Bom, aí como é que vocês vão procurar no dicionário? Primeiro procura get. Se não souber o que é get up, procura o get. Quando chega na palavra get, tem um monte de verbos frasais embaixo. Porque tem get in, get out, get into. Vai ter get e com várias preposições do lado, cada um com um sentido diferente. Então vocês vão procurar o get e vai olhando até encontrar o get com a palavra up junto. Aí quando encontrar o get up, aí tem a tradução, levantar. E é por ordem alfabética, né? Vai aparecendo por ordem alfabética. Por exemplo, get in, porque in começa com I, vem antes da letra U, né? Então vai aparecer get in, get out, get up, vai aparecer um monte de verbos frasais que começam com get. Vocês vão olhando até encontrar isso aqui, levantar. A mesma coisa, take over. Vocês procuram take no dicionário, aí quando encontrarem take, vai aparecer um monte de palavras, um monte de verbos frasais. Embaixo de take vai aparecer um monte de verbos frasais. Aí vocês vão procurando até chegar em take over. Aí vai aparecer assumir. A mesma coisa aqui, vai em get novamente. Aí vai olhando todos os verbos frasais embaixo até aparecer over. Quando aparecer get over, aí tem a tradução lá no dicionário, recuperar. Todo bom dicionário tem, certo? Então essa é a primeira parte. Vou gravar daqui a pouco a segunda parte para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então essa foi a primeira parte
dos nossos vídeos. Então esse vídeo é para quem vai fazer mestrado ou doutorado e concurso também. Então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira parte. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é José Carvalho na segunda parte de dicas para a prova de proficiência em mestrado e doutorado e também concurso. Então, estou dando dicas aqui de toda a parte gramatical, que é muito importante para quem vai fazer a prova de mestrado e doutorado. Também dicas de como traduzir o texto e dicas de como responder o texto, certo? Muita dica aqui para vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos para a segunda parte. Dicas para a prova de mestrado e doutorado. Quinta dica. No primeiro vídeo, eu passei 4 dicas para vocês. Agora é a quinta dica. Frases com apóstrofo S. Frases com apóstrofo S. Então, toda frase que aparecer com apóstrofo S significa que essa frase está no caso genitivo. Caso genitivo. O que é caso genitivo? É quando uma coisa pertence a alguém. Por exemplo, o carro de Maria, a piscina do meu irmão, o irmão da minha esposa. É quando algo pertence a alguém. O celular do meu pai, o marido de Helena, a esposa de João, a irmã de Marcos. A irmã pertence a Marcos, entendeu? Em inglês a gente pensa assim, a irmã de Marcos, a irmã pertence a Marcos. O marido de Sofia, o marido pertence a Sofia. Então, em inglês é completamente diferente de português, é o inverso, a gente traduz de trás para frente. Primeiro vem o possuidor, depois a coisa possuída. Primeiro vem o dono, o possuidor, depois vem a coisa possuída. Então, em inglês, primeiro vem o possuidor, por exemplo, o carro da minha mãe. Em inglês, primeiro vem minha mãe, que é a dona do carro, e depois é que vem o carro. Então, para mostrar que o carro pertence à minha mãe, a gente acrescenta apóstrofo S. Esse apóstrofo S indica posse, indica que algo pertence a alguém, só isso. É por isso que tem os restaurantes no shopping, né? A gente vai no shopping, eu gosto muito de ir ao shopping, e lá no shopping a gente tem o Bob's, né? Com apóstrofo S, significa de, aquele apóstrofo S significa de Bob, quer dizer que o restaurante pertence a Bob. McDonald's, McDonald's também significa aquele apóstrofo S de McDonald's, quer dizer que McDonald's é o dono do restaurante. Então aquele apóstrofo S indica posse. Então vamos ver aqui. My mother's car. My mother's car. Então, my mother é a dona. Então, my mother é a dona do carro. Então, ela vem primeiro em inglês. Primeiro vem a dona. Quem é a dona? Minha mãe, my mother. E por último vem o que pertence a ela, que é o carro. O carro vem depois. Para dizer que o carro pertence à minha mãe, acrescentou o quê? Apóstrofo S. Acrescenta o apóstrofo S no possuidor, no dono, no possuidor. Quem é o possuidor? Minha mãe. Aí depois de minha mãe, que é a possuidora, acrescenta apóstrofo S. E depois vem o que pertence a ela depois, que é o carro. Essa frase, Helen's brother, Helen's brother. Primeiro vem Helen, que é a dona. Helen é a dona, é a possuidora. Helen é a possuidora, vem primeiro. Depois vem o que pertence a ela, que é o irmão, brother, vem depois. Então a gente sempre traduz de trás para frente. Então, toda vez que tiver esse apóstrofo S, no caso genitivo, traduz de trás para frente. Então aqui ficou o carro de minha mãe. E aqui ficou o irmão de Helen. O irmão de Helen, sempre de trás para frente é a tradução. Então, Helen é a possuidora.
Para dizer que o irmão pertence a ela, acrescenta apóstrofo S. Aí esse apóstrofo S, se eu fosse traduzir para português, significa quer ver? O irmão de Helen, o carro de minha mãe, o carro de minha mãe. Claro que eu estou traduzindo de porque eu sou nordestino, né, de Aracaju. Mas claro que no sul, as pessoas do sul traduzem o carro da minha mãe, não é o carro da minha mãe. E o irmão da Helen, Isso aqui é apenas uma questão regional, né? Aqui no Nordeste a gente fala de, e no Sul, o carro da minha irmã, o carro do meu irmão, né? Aqui no Nordeste fala de, o carro de meu irmão, o carro de mim, mas isso é apenas uma questão de tradução, certo? Sexta dica é o verbo to be. O verbo to be é o verbo mais importante da língua inglesa, tem que saber o verbo to be. Eu vou baixando aqui um pouquinho para ficar melhor. Então, vamos aqui o verbo to be. O verbo to be. Então, o verbo to be, eu botei aqui primeiro ele no presente. No presente, is, are, singular e plural. O verbo to be significa ser ou estar. Então, o verbo to be significa ser ou estar. É para falar eu sou, eu estou, você é, você está, ele é, ele está, ela é, ela está, nós somos, nós estamos, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, eu botei o verbo to be aqui no presente primeiro. Is é singular, é ou está. Are é plural, são ou estão. E o passado, was e were. Was, were, passado. Was é singular, era ou estava. E were é o plural, eram ou estavam. Was, singular, were, plural. Was, era, estava, were, eram ou estavam. É o passado no singular e no plural. E eu botei aqui no futuro, will be. Will be significa será ou estará. É o verbo to be no futuro, será ou estará. Por que usei o will? Porque esse will é um auxiliar. É um auxiliar, ele não significa nada. Esse will é apenas um auxiliar, não significa nada. Qual é a função dele? Ele coloca o verbo no futuro. Toda vez que aparecer o will no texto, ele não significa nada, ele apenas vai estar colocando o verbo no futuro. Se ele aparecer antes de qualquer verbo, ele vai estar colocando aquele verbo no futuro do presente. Estudará, fará, jogará, brincará, trabalhará e assim por diante. Então, o will está na frente do verbo to be. Se o verbo to be é ser ou estar, então fica estará ou será. Pode ser será ou estará. O verbo ser está no futuro. Agora, o verbo haver. O verbo haver é muito importante porque ele aparece o tempo todo nos textos. O verbo haver. Eu coloquei aqui o verbo haver alguns exemplos. Bom, primeiro vamos ver o que é o verbo haver em inglês. É assim, em português a gente fala assim, tem alguém no banheiro. Em inglês não pode falar assim. A gente fala, há alguém no banheiro. Então a gente não pode usar o verbo ter no lugar do verbo haver em inglês. Então a gente em inglês fala, haverá uma festa amanhã. A gente não pode usar o verbo ter, terá uma festa amanhã. Não, em inglês não pode dizer, vai ter uma festa amanhã, terá uma festa amanhã, não. Haverá. Sempre usando o verbo haver, certo? Então vamos lá, vamos usar o verbo haver em inglês. O verbo haver em inglês é formado pela palavra there, aqui é there, pela palavra there, mais o verbo to be. Sempre, toda vez que aparecer essa palavra there e depois aparecer um verbo to be, esse verbo to be pode estar no presente, no passado, no futuro, em qualquer tempo, não importa. Vai ser o verbo haver. Como o verbo to be está no presente, a gente traduz no presente. There is a boy here. Então ficou há
um garoto aqui. There is a boy here. Há um garoto aqui. Porque eu traduzi no presente, porque is é presente, é o verbo to be no presente. E eu traduzi no singular, porque is é singular. Há um garoto aqui. Embaixo, a mesma frase, só que agora no passado. There was, agora o was é passado aqui. É o passado do verbo to be. There was. Então, se there is significa há, there was significa havia, ou então houve. Pode ser houve ou havia. Então ficou houve ou havia, né? Havia um garoto aqui. Então, havia um garoto aqui. Então, there is, there was, havia. É o verbo haver no passado. Então, o verbo haver é sempre a palavra there mais o verbo to be. Verbo to be no presente, verbo to be no passado. Então, havia um garoto aqui. Agora, o verbo haver no futuro. Eu falei para vocês que o verbo to be no futuro é o will be. Aqui é. Will be significa será, estará, né? Então, se o verbo to be no futuro é will be, então o verbo haver no futuro vai ficar there will be. There will be. Aí ficou haverá uma festa amanhã. There will be. Haverá. Olha aqui. O verbo to be está aqui. Tem que ter a palavra there, mais o verbo to be que está aqui. Aí é o verbo haver. Haverá uma festa amanhã. E eu coloquei o verbo haver com um verbo modal. Pronto. Então, para encerrar essa parte, eu vou ensinar os verbos modais para vocês. Eu vou regular aqui a câmera para pegar embaixo. Isso, para pegar embaixo aqui agora. Certo? Então, vamos lá. There can be a party today. There can be a party today. Vamos traduzir. Já sabe, para ser o verbo haver, tem que ter a palavra there no início. E depois tem que ter o verbo to be, que o verbo to be está aqui. Tem que ter o verbo to be, sempre. Só que antes do verbo to be, eu botei um verbo modal. Can. Esse verbo modal can significa pode. Então ficou. Então there can be significa pode haver. A gente começa a traduzir do verbo modal. Can significa pode. Então fica pode haver. Pode haver uma festa hoje. Então there can be, pode haver uma festa hoje. Então vai aparecer sempre nas provas também o verbo haver dessa maneira, com o verbo modal. Os verbos modais são 6. Os verbos modais principais, os principais verbos modais são 6. Eu botei os 6 aqui. Então, vamos ver aqui os verbos modais. May, que significa pode. Might, também significa pode. Quando é que a gente usa may e might? No sentido de possibilidade. É quando a gente fala assim, pode chover. It may rain. Ou it might rain. Pode chover. Então, quando a gente fala pode chover, é uma possibilidade. Então, a gente usa may e might, que é a mesma coisa. Can é outro verbo modal. Significa pode, sabe, consegue. Então, esse can tem 3 significados. É para falar eu sei, eu posso, eu consigo. Eu sei. Para eu falar eu sei nadar, eu falo I can swim. I can swim, nadar. Então, para falar eu sei, eu posso, eu consigo, uso o verbo can. Must. Must significa deve. Must é um verbo modal, significa deve. Quando é que a gente usa must? É no sentido de dedução, por exemplo. Ela deve estar na praia. Eu não tenho certeza, estou deduzindo. Ela deve estar na praia, é uma dedução.
Ou então, quando é uma ordem, você deve parar de fumar, você deve parar de beber, uma ordem, aí também usa must. Outro verbo aqui modal, que é should. Should é usado para dar conselho, should, significa deve, mas esse deve é diferente desse aqui. Esse aqui é dedução e ordem. Já should é para dar conselho, uma sugestão. Então, should, por exemplo, se eu falar assim, you should study more. You should study more. Você deveria estudar mais. Então, você deveria estudar mais. Estou dando um conselho, uma sugestão. You should go to the doctors. Você deveria ir ao médico. Então, a tradução pode ser deve ou deveria, né? Que é um conselho, né? Então, you should see a doctor. Você deveria ver um médico. Eu estou dando um conselho a uma pessoa. Então, should é para dar conselho, deve. Então, aqui, could, esse é o último. Could significa poderia. Esse poderia em que sentido? Possibilidade. Então, could indica possibilidade. Could, possibilidade. Por exemplo, você poderia viajar esse ano, se você quisesse. Você poderia viajar esse ano, se você quisesse. Então, esses verbos modais, vocês têm a obrigação de saber. Não pode ir para um teste de mestrado sem saber os verbos modais. E sem saber o verbo haver. E sem saber o verbo to be. Certo? Então, essa foi a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima, fiquem com Deus, e esse foi mais um vídeo com a segunda parte de preparação para a prova de proficiência em mestrado e doutorado. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é José Carvalho, na terceira parte de preparação para a prova de proficiência em mestrado e doutorado. E também concurso. Então, essa terceira parte eu decidi mostrar para vocês aqui nesse livro, que é um livro muito bom, para ensinar os comparativos de superioridade e o superlativo de superioridade, que cai muito nas provas de mestrado. Então, eu vou ensinar aqui para vocês. Aqui tem comparativos de adjetivos longos, porque tem adjetivo longo e adjetivo curto. O adjetivo curto, ele só tem uma sílaba. E o adjetivo longo tem duas sílabas ou mais. Então, vamos começar aqui com adjetivos longos. Então, vamos começar aqui. Aqui tem comparativos de adjetivos longos. Aí tem equality. Equality é igualdade. Aí tem, a gente usa as antes e depois do adjetivo. As, adjetivo, depois as, novamente. Essa regra é igual para adjetivos longos e curtos. Então, essa é a única regra que é igual para ambos, adjetivos curtos e adjetivos longos, que é o comparativo de igualdade, tão quanto, tão quanto. Igualdade é quando a gente fala, ela é tão alta quanto Maria, ele é tão baixo quanto João, isso é igualdade. Em inglês, para formar o comparativo de igualdade, a gente usa as duas vezes e o adjetivo no meio. Olha um exemplo aqui. Aqui tem as expensive as, tão caro quanto. Olha, as expensive as, tão caro quanto. E tem outro aqui, ó, as interesting as, tão interessante quanto. As interesting as, tão interessante quanto. E depois tem as beautiful as, tão bonita quanto. Então é só usar as antes e depois do adjetivo. Depois tem aqui agora o comparativo de superioridade. Comparativo de superioridade. Para formar o comparativo de superioridade, a gente usa more e depois o adjetivo e depois a palavra than. More, depois adjetivo longo, depois a palavra than. Do que?
Aí tem uns exemplos aqui, alguns exemplos. More important than, more important than, mais importante do que. Então, more significa mais e than significa do que, mais importante do que. Aí depois tem outro exemplo aqui, more difficult than, mais difícil do que, more difficult than, mais difícil do que. É só usar more, o adjetivo no meio e depois a palavra than, mais do que. Então aqui essas regras são de adjetivos longos, que tem duas sílabas ou mais. Esse de inferioridade eu não vou ensinar porque não tem muita importância para a prova. Vamos agora para o superlativo. O superlativo a gente usa the most, the most. Ficou ruim aqui Vamos ver aqui agora. Superlativo, the most, significa o mais. The most é o superlativo. É o superlativo de adjetivo para adjetivos longos. A gente usa the most, que significa o mais de todos. O mais bonito, o mais interessante, a mais bonita, a mais interessante, a mais importante e assim por diante. Então, tem um exemplo aqui, ó. The most important, o mais importante. The most, o mais, é o superlativo. Outro exemplo aqui, the most important, o mais importante. Aqui, the most beautiful, the most beautiful, a mais bonita, the most beautiful. Então, essas são as regras para adjetivos longos. Certo? Agora vamos para adjetivos pequenos. Pronto. Aqui vamos para as regras de adjetivos curtos. Adjetivos curtos. Bom, primeiro aqui temos igualdade, que é igual à regra. Usa as antes e depois do adjetivo. Então aqui é Today is as hot as yesterday. Today is as hot as yesterday. Hoje está tão quente quanto ontem. Então aqui é o comparativo de igualdade para adjetivos curtos e longos. É a mesma regra. Agora vamos ver agora o comparativo de adjetivos curtos. Então, aqui são adjetivos curtos. Adjetivos curtos, que têm uma sílaba apenas. Então, todos esses só têm uma sílaba, são adjetivos curtos. Então, vamos lá. Agora tem um exemplo aqui. Terry is younger than Mike. Terry is younger than Mike. Terry é mais jovem do que Mike. Então, o que aconteceu com o adjetivo young? Acrescentou ER. Então, para formar o comparativo de adjetivo curto, acrescenta ER no adjetivo. Então, young significa jovem. Quando acrescenta ER, younger, aí fica mais jovem. Então, é simples, né? Young, jovem. Younger, mais jovem. Só é acrescentar ER. Então, toda vez que aparecer ER em um adjetivo, é porque ele está no comparativo. Para ficar mais gordo, mais alto, mais baixo, mais jovem, acrescenta ER. Por exemplo, tall é alto. Taller, mais alto, acrescenta ER. Short é pequeno, curto. Shorter é mais curto. Fat é gordo. Fatter é mais gordo. Então, quando o adjetivo tiver uma sílaba só, por exemplo, big é grande. Bigger é maior.
porque não pode falar mais grande, né? Então fica maior. Big, grande, bigger, maior. Small, small é pequeno, né? Aí smaller, acrescenta R, smaller, aí fica menor, porque a gente não pode falar mais pequeno, né? Lá em Portugal pode, né? No português de Portugal pode, mas no nosso português do Brasil não pode. Então, bigger fica maior, smaller, menor, né? Então, acrescenta R no adjetivo, para formar o comparativo de superioridade. Agora, para formar o superlativo de superioridade de adjetivos curtos, acrescenta EST aí. EST no verbo, tá vendo? Acrescenta EST no verbo. Então, para formar o superlativo do adjetivo curto, acrescenta EST. Então, toda vez que aparecer no texto EST em um adjetivo, é porque essa frase está no superlativo. O que é o superlativo? O mais de todos. Né? Para falar, ele é o mais gordo, ele é o mais magro, ele é o mais alto, ela é a mais bonita, para falar sempre que a pessoa é o mais de todos. O algo é o mais de todos. Esse carro é o mais novo. Né? Então, para fazer o superlativo de adjetivo curto, acrescenta EST. Aí tem uma pergunta aqui. Who's the oldest here? Who's the oldest here? Quem é o mais velho aqui? Então, oldest significa o mais velho. The oldest. Mas tem que usar o artigo antes. Quem é? Aí tem que usar esse artigo. The, que significa o, a, os, as. Né? The, o, a, os, as. É o artigo definido em inglês, né? Significa o, a, os, as. Masculino, feminino, singular e plural. Então, quem é o, agora, oldest. Old é velho. Old é velho. Acrescentando ST, ficou o mais velho de todos. É o superlativo. Então, quem é o mais velho aqui? Ou seja, o mais velho de todos, superlativo. Tem mais dois exemplos aqui embaixo. The test was easier than we expected. The test was easier than we expected. O teste foi, o verbo to be no passado. O verbo foi mais fácil do que nós esperávamos. Outra dica aqui, todo verbo que termina com ED está no passado, viu? Olha que dica aqui, todo verbo aqui que termina com ED, ele está no passado ou no particípio passado. Ou no passado ou no particípio passado. Significa que ele é um verbo regular. Todos os verbos regulares em inglês acrescenta ED para ficar no passado e no particípio. Então, toda palavra que terminar com ED já sabe que é um verbo no passado ou no particípio passado. Então, o teste foi, o was é o verbo to be no passado, que eu já ensinei. Easier, easy significa fácil, só que acrescentou ER. Quando acrescenta ER é para formar o comparativo de superioridade. Então, quando acrescenta ER, easy, fácil, easier, mais fácil. E than, do que? Então, para formar o comparativo de superioridade, acrescenta ER no adjetivo e depois a palavra than, que é do que? Então, o teste foi mais fácil do que nós esperávamos. E aqui tem mais uma frase no superlativo, que é o mais de todos, né? Então, Deborah is the funniest girl I've ever met. Então, Débora é a garota mais engraçada que eu já conheci. Então, veja só. Funny, funny significa engraçado, funny. Mas, quando acrescenta EST, aí a frase fica no superlativo. Então, funny, engraçado. The funniest fica o mais engraçado de todos, o mais engraçado. Então, Débora é a garota mais engraçada que eu já conheci. Esse verbo aqui, met,
está no passado, é o passado de meet. Meet, o passado met. Esse verbo é irregular. Quando o verbo é irregular, aí tem que decorar, porque não tem regra. Quando é regular, como esse aqui, acrescenta ed para ficar no passado. Mas esse aqui é irregular, aí tem que decorar, porque não tem regra. Aí tem que decorar aquela lista de verbos, né, que eu vou passar para vocês também. Aqui na outra dica, os principais verbos em inglês. Então, aqui foi a explicação dos comparativos de igualdade e superioridade e do superlativo, de adjetivos curtos e longos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E essa é a terceira parte das dicas de inglês para a prova de proficiência, mestrado e doutorado e também concurso.